Para obter o número de senhas que podem ser geradas nas condições indicadas no problema, marco aqui por L letras, N números e marco as 6 casas, né? Onde eu tenho que entrar com letra, número, letra, número, letra, número. É assim que eu vou compor a minha senha, sendo que após cada vogal tem que vir um número primo e após cada consoante tem que vir um número par. Posso começar por A, M ou R, tanto faz, né? Não há nenhuma ordem específica para a colocação das letras. As minhas letras são A, M e R. Colocando então o número de possibilidades para a colocação de 3 letras na primeira casa, eu tenho 3, né? Posso colocar uma dessas 3 aqui. Na segunda casa, para as letras, posso colocar outras 2. Se eu tiver escolhido, por exemplo, aqui o A, aqui me restam M ou R. 2 possibilidades. Finalmente, uma possibilidade para a última casa aqui das letras. O total é 3 fatorial, que é justamente 3 vezes 2 vezes 1, pelo princípio fundamental da contagem. No caso aqui, são decisões em sequência que eu tenho que tomar, né, para colocar as letras. Desse modo, o princípio multiplicativo é o que vai reger o número de possibilidades. Para os números, para a colocação de números, né, eu tenho à minha disposição esse conjunto de números aqui. O 1 está fora porque não é primo e nem é par. E o 9 está fora porque também não é primo nem par. Esse conjunto pode ser dividido em 4 primos, que são o número 2, que é o único número primo par, o número 3, o 5 e o 7. Um par e 3 ímpares. Chamo a atenção aqui que o número 2 vai fazer parte desse conjunto de 4 números primos e do conjunto de 5 números pares, que são 0, 2, 4, 6 e 8. Bem, para poder agora ver o número de possibilidades, eu tenho que separar em 2 casos. Por quê? A minha tendência natural seria colocar 4 possibilidades aqui no número que segue a primeira letra, né? Por que 4 possibilidades? Porque sendo a primeira letra, no meu caso aqui de escolha, a vogal A, teria que vir o número primo. Como são 4 primos, eu colocaria 4 possibilidades. Só que então eu ficaria com dúvida aqui após a primeira consoante. Por quê? Nessas 4 possibilidades eu teria 4 primos, inclusive o 2. Ora, como não pode haver repetição, que número eu colocaria aqui? 5, considerando o 2, ou 4? Não é? Eu não sei se o 2 entrou aqui ou não, eu tenho 4 possibilidades. Então, ficaria com problema para a colocação do número de possibilidades nessa casa. Desse modo, eu vou ter que dividir o problema em 2 casos. Esse caso aqui, o primeiro, colocando o número primo 2 após a letra A, que eu teria colocado aqui, eu teria então só uma possibilidade, porque só existe um primo que seja par. Na sequência, eu teria os outros números pares, porque a partir da próxima consoante, ou M ou R entrando aqui, eu teria que colocar um número par. Como agora eu não tenho mais 5 pares, tenho apenas 4, uma vez que o 2 já foi usado aqui, porque ele pertence ao conjunto de números primos, é o único par primo, já foi usado, restam-me essas 4 possibilidades, estão elas marcadas aqui. Cada número que está aqui entrando é o número de possibilidades que eu tenho. Finalmente, uma vez que foi usado um desses números pares aqui, após a segunda consoante, que estará colocada aqui, eu terei 3 possibilidades. Um dos 4 foi tirado e colocado aqui, sobram 3. São esses 3 números pares que aqui estão. Desse modo, o número de possibilidades é dado pelo princípio da contagem, pelo produto desses números, o que me dá 72. Bem, eu usei esse caso aqui em que, depois do A, usamos o número 2 como o único par primo, né? Agora, o outro caso, se depois do A
usamos um número primo ímpar, que são agora os 3 ímpares primos que me restaram, eu passo a ter 3 possibilidades: 3, 5 ou 7. Uma vez que eu coloque 3, 5 ou 7 aqui, tenho 3 possibilidades. Após a minha primeira consoante, eu posso colocar 5 pares, porque o 2 não foi mais usado aqui. E o fato de eu não poder ter repetição de caracteres não me criará mais problema, já que o 2 não está sendo considerado nessa posição. Só foram considerados 3, 5 e 7. Então aqui eu tenho 5 possibilidades. E, obviamente, qualquer uma delas que eu use aqui, para essa posição, restam-me 4 possibilidades, que são os 4 números pares restantes, uma vez que eu usei um deles aqui. Desse modo, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 360. Como esses dois casos eles se complementam, a resposta será a soma do número de possibilidades de cada caso, o que dá 432, encerrada a questão.